Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nesse curso estudamos toda a Bíblia. Se você acompanhar os 5 programas semanais em 1 ano e meio, você terá estudado toda a Bíblia. Já estudamos os livros da lei, os livros históricos e os livros poéticos do Velho Testamento. Em nosso último programa fizemos uma introdução da maior divisão da Bíblia, os profetas. Chamamos esse estudo introdutório de O Perfil do Profeta. Quando a obra de Deus na terra encontra com um obstáculo, aí Deus levanta um profeta. Uma das funções do profeta é anunciar o problema que está bloqueando a obra de Deus até que ele seja removido. Quando ele é removido, a obra de Deus continua o seu curso. Por isso que dizem que quando não há problema, não há profeta. Como já disse antes, todos os profetas viveram e pregaram durante um período de 400 anos da história dos hebreus. Durante esse tempo, o povo passou por 2 problemas terríveis: a conquista dos assírios e cativeiro do Reino do Norte e a conquista babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. Os profetas abordaram esses 2 problemas até o fim do cativeiro babilônico e assim a obra de Deus pôde continuar. A obra de Deus era a formação de um povo temente a Deus através do qual viria um Messias e salvação para todo o mundo. Temos mais uma definição para a palavra profeta. Esta palavra é composta de 2 outras que significam ficar diante de e fazer brilhar. O profeta ficava diante da palavra escrita de Deus, e a fazia brilhar para que o povo de Deus a entendesse. Os profetas mostravam ao povo como aplicar a palavra de Deus e os exortava a obedecê-la. Eliseu foi um grande profeta. Nos dias de Eliseu, o povo tinha se afastado de Deus e estava envolvido na adoração a Baal. Por causa dessa idolatria, a obra de Deus saiu dos trilhos. Por isso Deus levantou um profeta. Eliseu combateu a adoração a Baal, que estava bloqueando a obra de Deus até que ela acabasse. Os profetas de Baal foram eliminados e a obra de Deus retomou seu curso. Daniel foi um dos profetas que apareceu para guiar o povo durante o cativeiro da Babilônia. Como o povo de Deus enfrentaria o cativeiro? Vamos supor que o mundo vire de ponta cabeça e uma conspiração internacional conquiste o mundo livre. É só uma suposição, é claro. Mas vamos supor que todos os seguidores de Jesus Cristo fossem mandados para trabalhos forçados nas minas de carvão da Sibéria por 3 anos antes de morrerem. Vamos supor ainda que pusessem cadeados em todas as igrejas, sinagogas e templos, que ser religioso passasse a ser considerado crime e todas as religiões fossem proibidas. Muita gente poderia dizer: Deus não trabalha assim. Deus não trabalha mais. Ele parou de agir. Ele não pode fazer mais nada. As pessoas se esquecem que a igreja nasceu em uma sociedade totalmente controlada pelo Império Romano, que repudiava o cristianismo. Foi assim que a igreja surgiu e ela nunca foi tão forte como nos primeiros 300 anos de sua história, quando vivia na ilegalidade. Deus não deixa de trabalhar quando poderes políticos oprimem o povo. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, o Reino do Sul, conhecido como Judá, voltou. O povo de Judá foi chamado judeu e teve que passar pelo cativeiro para que Deus construísse sua nação santa. Foi então que Deus levantou um jovem chamado Daniel. Deus levantou Daniel para guiar o povo durante os anos do cativeiro até que ele acabasse. Quando o cativeiro começou, Daniel era um adolescente e ele viveu todo o período de cativeiro. Ezequiel tinha a mesma idade que Daniel e foi para o cativeiro 9 anos depois. Ezequiel foi para o cativeiro com 25 anos e Daniel com 14. Deus levantou esse adolescente como profeta para mostrar ao povo como viver na Babilônia até que saíssem do cativeiro. Mais tarde, a Babilônia tornou-se a Pérsia.
Se um poder ateísta conquistasse o mundo, nós, pregadores, desapareceríamos. Você ia querer saber o que tinha acontecido conosco? Pastores que viveram sob esse tipo de regime desapareceram no meio da noite. Guarde o que estou falando. O livro que você iria gostar de ler se vivesse em um país assim seria o livro de Daniel, porque ele mostra como viver sob cativeiro. Esse foi e ainda é o propósito do ministério de Daniel. Quando você estiver lendo sobre algum profeta, deve fazer a pergunta: qual o problema que bloqueava a obra de Deus quando essa pessoa foi chamada para ser profeta? Como o seu ministério fez com que esse problema fosse removido? Por exemplo, nos dias de Ageu, o povo estava voltando do cativeiro babilônico e a obra de Deus era a reconstrução do templo em Jerusalém. O povo enfrentou muita perseguição durante a reconstrução do templo. Apesar de terem recebido permissão para retornar e para reconstruir o templo, eles encontraram oposição quando iniciaram a reconstrução. E quando a perseguição começou, eles pararam a reconstrução, ficaram preocupados e distraídos com a construção de suas próprias casas. Isso continuou por alguns anos até que Deus levantou Ageu. Ageu pregou sobre o templo para o povo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ageu exortou o povo a que voltassem ao trabalho e reconstruíssem o templo de Deus. Por causa de sua pregação, o povo parou de construir suas próprias casas. Eles restabeleceram suas prioridades. Eles colocaram Deus e o templo em primeiro lugar e suas próprias casas em segundo. Daí então a obra de Deus retomou seu curso e Ageu saiu de cena. Ageu tinha entrado em cena e colocado a obra de Deus nos trilhos outra vez. Você verá os profetas fazendo esse tipo de trabalho, e isso em toda a literatura profética do Velho Testamento. As epístolas do Novo Testamento têm um padrão semelhante à dos livros proféticos do Velho Testamento. Uma epístola é uma carta escrita por um apóstolo, e a obra de Deus no Novo Testamento é a construção da Igreja de Cristo. Quando surgiam problemas e obstáculos que bloqueavam a obra de Deus, Deus levantava um apóstolo que escrevia uma epístola. Qual é o propósito das epístolas dos apóstolos? Era pregar contra os obstáculos que bloqueavam a construção da igreja até que ele fosse removido e então a obra continuasse. Quando lemos os profetas, devemos nos perguntar: qual o problema bloqueava a obra de Deus e como o ministério desse profeta fez com que o problema fosse removido? Quando lemos as epístolas do Novo Testamento, devemos nos perguntar: qual é a aplicação de todos esses ensinamentos para a minha vida? Deus quer fazer sua obra através do seu povo. Isto é tão verdadeiro hoje como era nos dias dos profetas ou dos apóstolos. Se você acredita que a obra de Deus está sendo bloqueada onde você foi estrategicamente colocado por Deus, ore até que você saiba qual é o problema que está impedindo a obra de Deus. Depois que Deus mostrar a você qual é esse problema, vá para as epístolas dos apóstolos. Observe a coragem dos apóstolos nas epístolas ou dos profetas nos livros proféticos para anunciar a mensagem revelada. Através das mensagens dos profetas e dos apóstolos, você terá revelação para a solução do problema que está bloqueando a obra de Deus onde você vive. Pode ser que Deus queira que você seja o profeta que vai apontar o problema que está bloqueando sua obra para Ele, e que esse objeto que está bloqueando esse problema seja removido e a obra possa continuar. Deus quer trabalhar na sua vida. Será que a obra na sua vida não está sendo bloqueada, por exemplo? Se estiver, você encontrará nos profetas e nos apóstolos o problema que está bloqueando a obra de Deus e a solução para ele. Assim o problema será removido e a obra de Deus na sua vida vai continuar. Os problemas combatidos nas epístolas do Novo Testamento são os mesmos dos livros proféticos do Velho Testamento? Não são os mesmos. Os problemas apontados nos livros proféticos, que podem ser os mesmos que você enfrenta em sua vida ou no lugar em que você vive, não se repetem em outra parte da Bíblia. Eles são apontados apenas nos livros proféticos. Portanto, os problemas combatidos nas epístolas do Novo Testamento não são os mesmos dos livros proféticos no Velho Testamento.
preciso falar um pouco sobre o contexto histórico dos profetas. Quando você estuda a Bíblia, enfrenta o desafio de ter uma visão cronológica da Bíblia. Os livros da Bíblia não estão organizados cronologicamente. Eles estão organizados de acordo com o conteúdo de cada um. Qual é a ordem cronológica dos livros proféticos? Onde os profetas se encaixam nos livros históricos? Em que período da história dos hebreus eles viveram, pregaram, sofreram e morreram? Você terá que descobrir isso. Neste programa você conhecerá mais sobre o contexto histórico dos profetas. Este não é um curso acadêmico e nem eu sou um doutor. Eu não quero sobrecarregar você com dados históricos, principalmente com datas. No entanto, se você quiser saber sobre o que os profetas estão falando e o que vai no coração deles, precisa conhecer alguns fatos históricos. Você tem que saber sobre as duas invasões e dos dois cativeiros. A invasão dos assírios e o cativeiro do Reino do Norte, e a invasão babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. Todos os profetas estavam muito preocupados com essas duas invasões e com esses dois cativeiros. Quando os profetas expressam sua preocupação, falam sobre 4 cidades que caíram. Você já ouviu falar no livro A Queda da Bastilha? O seu título em inglês é O Conto de 2 Cidades. Poderíamos chamar essa literatura profética de O Conto de 4 Cidades. Os 2 reinos que invadiram os reinos do norte e do sul tinham capitais. A capital da Síria era Nínive. Os textos proféticos descrevem a queda de Nínive. A sua cidade capital inimiga era a Babilônia. Essas 2 cidades eram importantes e a descrição da queda delas é feita com muitos detalhes. As invasões e os cativeiros que preocuparam os profetas causaram a queda das capitais dos 2 reinos do povo de Deus. A capital do Reino do Norte era Samaria. A queda de Samaria é descrita nos escritos proféticos. A capital do Reino do Sul era Jerusalém. O foco principal dos livros proféticos está sobre Jerusalém e o cativeiro do povo de Deus, que aconteceu depois da queda de Jerusalém. É muito importante entender que os livros históricos descrevem a ascensão e queda dos reinos de Israel e de Judá. Os livros poéticos descrevem os anos dourados do reino que o povo de Deus pediu a Samuel. Eles descrevem a ascensão desse reino, mas todos os livros proféticos focalizam a queda desse reino. Todos os profetas autores que viveram nesses 400 anos de história dos hebreus pregaram durante os anos negros, quando o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, foram conquistados e escravizados. Estamos terminando, mas procure conhecer mais sobre cada um dos profetas. Os profetas vão ensinar a você algo muito interessante. E se prepare também para ser usado por Deus. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.